Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou Gabriel Fontoura Mota, eu falo aqui de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil, e vou apresentar um pouquinho do nosso trabalho e vou compartilhar com vocês um pouquinho da nossa história. Eu me chamo Suzy Franklin-Sperber, eu trabalho na Unicamp, eu estou aposentadíssima, mas continuo trabalhando. Tenho 82 anos, continuo orientando alunos, tanto de literatura, teoria literária, como de artes da cena. Eu tenho trabalhado mais com dramaturgia, dramaturgia, tanto a dramaturgia já criada, enfim, peças teatrais disponíveis, como a dramaturgização. Isso porque, provavelmente, né, eu trabalhei durante 13 anos como coordenadora do LUME, que é um grupo importante de pesquisa teatral. A transcriação com busca de sentido. Análise a partir do olhar da logoterapia de Viktor Franklin em uma dramaturgia construída a partir do testemunho de venezuelanos refugiados no sul do Brasil. Então, a gente agradece bastante a oportunidade de compartilhar o nosso trabalho aqui na terceira Jornada Virtual Internacional em Pesquisa Científica e agradecer muito à Universidade do Porto e o Conjugares, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Eu compartilho a experiência de Voz para Cumaná, a série de audiodrama de 3 capítulos, realizada com testemunho de venezuelanos refugiados do sul do Brasil. Está disponível no YouTube e no Spotify. Uma dramaturgia a partir da pesquisa de iniciação científica do medo à resiliência, a construção de uma dramaturgia a partir do testemunho de venezuelanos refugiados no sul do Brasil. Nós somos da Unicamp, do programa de pós-graduação em Artes da Cena. Então, é esse ponto de intersecção de buscar na responsabilidade a resiliência em detrimento do sofrimento sentido para se buscar uma continuidade de tentativa de vida aqui no sul do Brasil, no caso do nosso querido colega ator venezuelano Pedro Bravo, que é o protagonista do segundo episódio da série de audiodrama Voz para Cumaná, Wake Up, ou Como Despertar para o Amanhã, que a gente aborda aqui nesse trabalho, junto com a obra Em Busca de Sentido, do psiquiatra, o Dr. Viktor Franklin. Então, o nosso primeiro capítulo é o ente venezuelano, a capacidade do indivíduo lidar com problemas, adaptar-se às mudanças, superar obstáculos e resistir à pressão de situações adversas é chamado de resiliência. Então, é a partir desse conceito da resiliência que a gente começa a conhecer os nossos sujeitos. A gente cria um planejamento pedagógico para dar aulas de português com teatro. Eu leciono essas aulas de formato voluntário em 2019 na VSOL, um curso que durou 8 meses e que a gente lembra com muito carinho. Neste curso, a gente encontrou o Pedro Bravo, que é o nosso protagonista do segundo episódio da série. Então, o Pedro traz esse relato de tentar descrever o brasileiro, de tentar descrever esse brasileiro, como é que ele é, o que ele faz, a partir de como ele compartilha como é o venezuelano. Então, esse lugar de descrever o brasileiro que a gente encontra no Migrações Venezuelanas, esse ente venezuelano. Com o contato com os alunos, a gente começa a enxergar que o que a gente estava estudando em migrações venezuelanas, a gente entende um lugar das pessoas, os venezuelanos já estarem entendendo esse preconceito e desse lugar de quem são esses venezuelanos e o que são esses relatos dos brasileiros que eles encontram no seu dia a dia, trazendo esses preconceitos desse ente venezuelano que se cria, e a partir da descrição do brasileiro que o Pedro traz em nossa entrevista realizada em outubro de 2020, ou seja, já no processo criativo de Voz para Cumaná, ele traz esses relatos tentando descrever o brasileiro e a gente entende que é uma forma também de resposta desse ente venezuelano. Então, a gente tem a descrição de um brasileiro a partir de um venezuelano e a descrição de venezuelanos a partir dos brasileiros, que são esses personagens que aparecem na trajetória do Pedro e desses outros, e dos nossos protagonistas da série de audiodrama. Fui procurar um trabalho em Manaus. Trabalhei 1 ano em uma casa de unos advogados que nunca me pagaram. Só me davam comida e moradia. Trabalhei 1 ano e meio lá. Me mentieran como les dio la gana, ¿sabe? Era terrível a situação. Uma vez eu levantei às 6 da manhã para só contar uma anedota, né? Tinha que atender 4 cachorros, uma senhora de 77 anos, fazer compras, limpar 2 piscinas. E nesse dia foi deitar à meia-noite. E quando estava deitado, o cara me ligou. Ô Pedro, vem aqui lavar meu carro. Não, Porque eu preciso sair amanhã cedo. eu não vou te ajudar. Como assim você não vai ajudar ele, Pedro? Ah, pronto. Então faça café para ele.
Foi aí que eu parei. O Haroldo de Campos nos traz, na primeira obra que ele publica aqui, em 63, que ele traz o termo transcriação, que ele compartilha com a gente, da tradução como criação e como crítica, ou seja, transcriar, atravessar a criação original, que no caso é do Pedro, e concomitante, ou seja, simultaneamente também a gente cria uma coisa nova, que é o Pedro, que somos nós, e que somos todos os signos que estão, enfim, interseccionados àquele encontro que é a entrevista com o Pedro, por exemplo, que a gente faz a transcrição dessa entrevista e aí surge o segundo episódio. Mas as aulas, os encontros, a Avesol, o grupo de WhatsApp, as ajudas, as mensagens de áudios e todo o processo criativo que aconteceu em pandemia, as aulas começam em setembro de 2019 e a gente publica o audiodrama em outubro de 2020, isso tudo está interseccionado na nossa recepção e no que a gente transcreve a partir da entrevista do Pedro. E aqui a gente encontra transcriação, ou seja, é a transcrição da entrevista mais toda a nossa vivência juntos. A gente encontra o Max Benz, tradutor e ensaísta alemão, que nos compartilha a informação da ação estética, que seria a tentativa de tradução dessa estética da obra, ou seja, como é que a gente traduz o original, como é que a gente traduz a essência do Pedro. Essa informação estética, por sua vez, transcende a semântica, no que concerne a imprevisibilidade, a surpresa, a improbabilidade da ordenação de signos. Com a informação estética, a gente utiliza da documentária e da semântica trazida por Pedro, da transcriação, que é o nosso convívio também, a partir do nosso tecnovívio, né, o nosso convívio em ambiente digital, lembrando um pouquinho Jorge Duarte, e a gente cria os personagens dos advogados, por exemplo, dando vida para essa informação estética, colocando na cena, né? Então, aqui tem um pouquinho do texto que a gente leu agora. Que bom que esse material é gravado, vocês podem pausar e ler um pouquinho na íntegra dessa dramaturgia, que é bem dessa cena que eu compartilhei com vocês. E agora a gente chega na logoterapia, a responsabilidade com a busca de sentido do psiquiatra Dr. Viktor Franklin a partir da construção de uma nova realidade dentro de si, sob o conceito de pulsão de ficção da doutora em literatura Suzy Franklin Sperber. Se colocar, obviamente, como centro a partir do qual existia o seu olhar, ele pôde estabelecer uma comparação entre sua pessoa, sua educação, seu país de origem, os modos inscritos na memória dele sobre seus concidadãos venezuelanos e aquilo vivido no Brasil. Ora, esta forma de agir corresponde na logoterapia, nas colocações de Viktor Frankl, exatamente a uma busca de sentido. Então, a busca de sentido, ela não para a própria existência, ela existe na medida em que o indivíduo se pergunta, mas o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida? Se eu deixei minha família na Venezuela, se eu vivi 1 ano e meio com essa gente, não pude ajudar minha família, que vida é essa? Qual o sentido dessa vida? Então, ao fazer a crítica, ele acabou conseguindo não apenas criticar, mas ele conseguiu valorizar a sua vida, a sua existência, os seus princípios e, portanto, encontrar um sentido para a sua vida, para não se sentir nem culpado, nem ferido à morte, que seriam os pontos levados em conta por Viktor Frankl. Do uso da pulsão de ficção, em especial, ela tem um papel importantíssimo. É a reciprocidade constitutiva de sentido. A reciprocidade constitutiva de sentido quer dizer que, quando criamos algo com a pulsão de ficção, ou quando criamos algo, nós não precisamos pressupor um interlocutor presente, porque o primeiro e mais importante interlocutor de uma criação ou de uma fala, de uma criação qualquer, é si mesmo. O primeiro movimento é sair de si. O outro movimento, o segundo movimento, é voltar para si. Como o forte dá, quer dizer, como sair e voltar, o próprio movimento é repetido. E por que é repetido? Porque na expressão
buscada pela pulsão de ficção, existe uma busca de melhor expressão daquilo que foi vivido. A melhor expressão daquilo que foi vivido, ela não é encontrada obrigatoriamente, imediatamente. Ela pode se dar na medida em que nós nos damos a possibilidade, a oportunidade de nos ouvirmos, de nos vermos, de sermos receptores de nós mesmos em primeiro lugar. E reparem bem, quando a gente conta alguma coisa, a gente se ouve. Ao se ouvir, a gente se corrige. Todo mundo já deve ter feito essa observação, deve ter verificado isso. A isso eu dei um nome, e isso é empregado, usado pela pulsão de ficção como um elemento fundamental para a ressignificação, para a atribuição de sentido. A gente encontra o Pedro relatando essa história, reconstituindo essa história na entrevista que a gente fez com ele, criando esse personagem que, como locutor, enuncia os fatos que aconteceram, trazendo a pulsão de ficção que a Suzy compartilha com a gente. É evidente que a informação, o registro do Pedro, também pode estar híbrida com a informação semântica, assim como o Max Benson nos coloca, porque a gente tem a pulsão de ficção analisada a partir desse experimento, ou seja, o Pedro já vivenciou isso e está nos reconstituindo essa história, reconstituindo a partir da dor, do sofrimento, dos anseios, das vontades que ele tem. Então, talvez a gente tenha uma fumaça híbrida de informação semântica com a registro para se criar informação estética, que se dá na transcriação, na criação da série de audiodrama. Mas é na pulsão de ficção que a gente tem um mote, um motor que move o Pedro a nos partilhar essas histórias. Também a partir de toda a vivência que a gente tem junto. Lembro-me de um dia, um capataz, não prisioneiro, furtivamente me passou um pedaço de pão. Eu sabia que ele só podia tê-lo poupado da sua merenda. O que me derrubou a ponto de derramar lágrimas não foi aquele pedaço de pão em si, e sim o afeto humano que esse homem me ofereceu naquela ocasião, a palavra e o olhar humanos que acompanharam a oferta. O medo e a resiliência transitam na narrativa de Pedro e são transcriados junto à dramaturgia do segundo episódio de Voz para Cumaná. Pedro, sendo vítima das violências, relata o processo de tentar entender o auxílio ao próximo, estando em vulnerabilidade social. A identificação do ente venezuelano para com o personagem brasileiro dá espaço ao combate interno, ao tentar compreender os próprios limites em prol dos princípios apreendidos como certos, em detrimento da nova realidade encontrada. A pulsão de ficção acontece na medida que o personagem de Pedro se desloca da narrativa, traduzindo a informação semântica de Max Benson, opinando na medida que narra a situação de fora da cena, em detrimento da condução moral do acontecimento. Então, a gente encontra aqui esse processo de entender o auxílio ao próximo, estando em vulnerabilidade social, lá no primeiro relato desse trabalho, que a gente trouxe o Pedro relatando os R$200, do cara que vive com a família, e ele tentar entender esse lugar que ele precisa ajudar algumas vezes pessoas que pedem dinheiro para ele, como a gente tem aqui nesse trabalho e no episódio, e é um ponto de intersecção que sensibiliza ele, assim como o Viktor Frankl no campo de Auschwitz. E num cenário de guerra aqui, no contexto de trânsito de Pacaraima, chegando em Boa Vista, ele encontra necessidades e oportunidades de auxiliar o próximo, mas também se questionando que lugar que ele está, de vítima, mas de uma condição talvez de extrato social menos pior do que certos compatriotas que estavam atravessando a fronteira com ele. Então, essas são as nossas referências. Encontramos na obra da Unicamp, Migrações Venezuelanas, muito material qualificado para a gente tentar entender esses processos migratórios contemporâneos, que são, enfim, o nosso sujeito, o nosso trabalho, os Jogos para Não Atores do Boal, que a gente compartilhou nas aulas que tivemos, a tradução do Haroldo de Campos, Viktor Frankl, Em Busca de Sentido, a série de audiodrama, a nossa cartilha de português da ONU, o trabalho da Suzy Franklin Sperber e os fichários da Viola Spone, que nos ajudaram muito nos jogos teatrais que utilizamos nas aulas. Para quem quiser encontrar o nosso trabalho, então, a gente tem aqui a série de audiodrama no YouTube e no Spotify, a gente pode procurar por Voz para Cumaná. Também tem o meu canal, Professor Gabriel Fontoura, que a gente tem alguns vídeos das aulas que foram feitas à distância com os sujeitos. Também tem no Instagram e no Linktree muito material sobre a nossa pesquisa. O Gabriel Fontoura, o Linktree, que tem os links de acesso, é El Gabriel Fontoura, e o e-mail para acesso é elgabrielfontoura@gmail.com ou g221041@dac.unicamp.br. Muito obrigado e até breve, tá certo? Tchau, tchau.